Salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like que é muito importante, eu conto muito com o seu apoio. Muito obrigado aos novos inscritos e vamos falar primeiro de informação. Classificação do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos na 14ª rodada do Brasileirão. Então, falando aí da classificação, né? Botafogo segue líder com 33, Grêmio na sequência com 26, Flamengo com 25 e Palmeiras com 23 pontos, fecha ali o G4. Na sequência, na quinta colocação, o adversário do São Paulo é o Bragantino com 23, Fluminense e São Paulo empatados com 21 pontos, sexto e sétimo colocados. O oitavo colocado é o Internacional também com 21 pontos e veio uma sequência aí um pouquinho mais longe, né? O Atlético Paranaense com 20 pontos e o Atlético Mineiro também com 20 pontos. Lembrando que qualquer derrota nesse meio de tabela aí faz o time ser jogado lá para baixo, né? Em caso de derrota para o Bragantino, o São Paulo pode cair aí para a 11ª colocação. Então é um jogo muito difícil contra o Bragantino, jogo fora de casa. São Paulo que nunca venceu o Bragantino jogando lá em Bragança, fora da sua casa, né? Com esse novo estádio do Bragantino. Então vai ser uma partida muito difícil e o São Paulo deve ir completamente desfalcado para este jogo. Lembrando que tem um confronto contra o Palmeiras na próxima semana pela Copa do Brasil e é um jogo muito importante. Então provavelmente o Dorival vai poupar alguns jogadores. Virando a tabela, o Fortaleza na 11ª colocação com 20 pontos, na sequência o Cruzeiro com 18 e o Cuiabá com 15 pontos. O Santos vem na 14ª colocação com 13 pontos e o Bahia com 12 pontos ali na sequência. Já o Corinthians vem aí na 16ª colocação com 12 pontos, também empatado com o Bahia. E na sequência abre a zona de rebaixamento o Goiás com 11 pontos, o Vasco com 9, o América Mineiro com 9 e o Coritiba, que é o lanterna, com 7 pontos, né? Esta é a classificação do Campeonato Brasileiro. E vamos para a agenda dos próximos jogos, né? Cuiabá e Bahia se enfrentam às 4 da tarde no sábado, depois o América Mineiro enfrentando o Coritiba também às 18h30. Às 4 da tarde, Vasco da Gama e Cruzeiro se enfrentam também. Um jogo fora de casa para o Cruzeiro, que é muito difícil aí, né? Uma parte de baixo da tabela. Ali, Atlético Mineiro e Corinthians também, mais um confronto difícil para o Corinthians e fora de casa, né? O nosso rival aí vai enfrentar o Atlético. É um jogo importante na tabela, né? O São Paulo que pode ser alcançado pelo Atlético. Então o São Paulo vai precisar vencer, né, se não quiser cair lá para baixo. E tem alguns jogos aí são muito complicados, né? América Mineiro ali e Coritiba é um deles, é um jogo lá embaixo. Vasco e Cruzeiro também e Corinthians e Atlético Mineiro também, né? Um jogo às 6h30 da tarde. Já um outro jogo na parte de cima da tabela que é importante e que marca muita polêmica envolvendo as declarações da Leila, né, a presidente do Palmeiras, e também Marcos Braz do Flamengo, muitas declarações, muitas farpas trocadas entre as comissões ali, entre as diretorias, e um jogo que também tem uma rivalidade gigantesca dentro de campo, os dois melhores elencos aí nos últimos anos no Brasil, os dois que vem revezando ali entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? Os dois que vem ganhando tudo nos últimos 4 ou 5 anos aí. Então vai ser um duelo muito difícil aí, tanto para o Palmeiras como para o Flamengo, né? O jogo no sábado às 9 horas da noite. Santos e Goiás também se enfrentam, um duelo de desesperados também, no domingo às 11 horas da manhã. Depois, já no domingo também, Fluminense e Internacional, um jogo importante para o São Paulo, os dois que estão bem próximos ali do tricolor. E o jogo entre São Paulo e Bragantino, domingo às 4 da tarde, jogo fora de casa, muito difícil também para o São Paulo. Na sequência, Fortaleza e Atlético Paranaense também se enfrentam no domingo 6h30 e Grêmio e Botafogo, duelo entre primeiro e segundo colocado, confronto direto na parte de cima da tabela no domingo às 6h30, né? O Grêmio que recebe o Botafogo e tem tudo para vencer o jogo e encostar ali no Botafogo, né? A diferença aí pelo menos de 7 pontos que pode ser quebrada, né? Então a gente vai conferir aí os jogos e eu vou trazer aqui uma atualização após a rodada com vídeo de repercussão que vem provavelmente na segunda-feira.
as informações aí do Campeonato Brasileiro envolvendo São Paulo e as outras equipes. Para a gente falar ainda também, né, dos jogos das categorias de base. No sábado, dia 8, aí o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, Sub-15, a terceira rodada da segunda fase, visita o Guarani, os jogos que são em Campinas, no CT do Guarani, às 9 horas da manhã o Sub-15 e às 11 da manhã o Sub-17. Enfrenta também o Guarani no CT do Guarani em Campinas. Já as categorias Sub-20 não joga este final de semana, tem folga, né? E as categorias ali mais novas do São Paulo, Sub-11 e Sub-13, voltam somente no dia 30, devido às férias aí de meio de ano. Talvez o São Paulo, que já fez uma boa atuação aí na primeira e segunda fase, né, vai ficar um período agora sem jogar. E assim que jogar, que voltar a jogar, eu volto e deixo vocês informados também a respeito das categorias de base. Eu volto para falar das categorias de base Sub-15 e Sub-17, desses dois jogos contra o Guarani, no boletim informativo na próxima terça-feira, que é quando eu atualizo categoria de base, basquete tricolor e também futebol feminino, tá? As informações envolvendo também o gol do Rafinha, né, que foi o gol que deu vitória ao São Paulo, e o Rafinha falou após a partida, eu quero aqui compartilhar com você. Tanto ali para a SPFC Play, né, o Rafinha que participou ali do vídeo de bastidor do São Paulo, ele disse o seguinte, né, abre aspas, foi um golaço, e deu risada, né, risos. Nunca faço gol, então essa noite aqui vai ficar marcada na minha memória. Já vivi muita coisa, mas essa noite foi especial. Estou feliz demais pelo gol, fecha aspas, disse o camisa 13 aí, que destacou a importante participação da torcida São Paulina. Parabéns à torcida que lotou o Morumbi e nos apoiou até o fim. Marcar o meu primeiro gol pelo São Paulo com o estádio cheio assim foi marcante, fecha aspas, afirmou aí o Rafinha, que fez o gol entre São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Para atualizar também sobre o basquete, tem uma contratação. O Ricardo Fischer é o novo reforço do basquete, o armador aí que vem numa boa temporada, né? Pertencia ao Flamengo, agora chega ao São Paulo, e seja bem-vindo aí o Ricardo Fischer, né? Um jogador muito bom ali que joga como armador no basquete, tem 32 anos, jogador muito interessante que vai com certeza ajudar o São Paulo nessa temporada. Para a gente falar do tricolor, informações do time principal, né? Moreira e Thales Costa estão completamente recuperados, tá? Então, conforme informação do Departamento Médico do São Paulo, o volante Thales Costa recuperado de sutura no menisco do joelho direito e o lateral Moreira recuperado de cirurgia no joelho esquerdo estão liberados para treinar sem restrições. Tá? Então, os dois que devem agora fazer parte do grupo do São Paulo ali, provavelmente vão estar entrando nos próximos jogos devido à quantidade de jogos que o São Paulo tem. E são dois jogadores que podem muito bem ser utilizados. Tanto o Thales Costa ali como volante ali pelo meio, como o Moreira, o lateral direito do São Paulo, tá? Também recuperado, o lateral esquerdo Wellington também pode participar agora dos jogos, o jogador que já finalizou a fase de transição. Então o São Paulo que está tentando ali melhorar o departamento médico, que tem muita pressão, e é um departamento médico do São Paulo também muito fraco, na minha opinião. Tem muitas coisas ali que a gente não entende o que acontece, não sabe como é que funciona e não é passado nada também. A diretoria do São Paulo que não tem transparência quanto ao departamento médico do São Paulo. E agora 3 jogadores que saem, né? Lembrando que Caleri passou por exames, Luciano também passou por exames e Alan Franco também após a partida contra o Palmeiras. E os 3 devem receber aí um jogo de folga contra o Bragantino, não devem atuar, devem voltar somente contra o Palmeiras na próxima semana. Então São Paulo que vai para Bragança com alguns desfalques, mas tem o retorno de alguns jogadores que podem também compor o elenco do Dorival, dando ali algumas opções também para o técnico Dorival Júnior. Essas são as informações, né? O São Paulo que fez um treinamento de 11 contra 11 em campo reduzido, também trabalhando ali finalizações, troca de passes, teve também um trabalho tático e técnico de ajustes dentro do campo, e os jogadores que fizeram maior parte do jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil fizeram um trabalho regenerativo. Os treinos do São Paulo, né? O São Paulo que visita agora o Bragantino, os treinos que devem finalizar no sábado pela manhã. O São Paulo já deve estar aí indo para Bragança, né? Pelo menos ali depois do almoço,
que é mais ou menos o que a logística do São Paulo faz. Finaliza ali um treino de manhã no sábado, depois do almoço viaja para jogo, né? Então, lembrando aí que também Bragança é perto, pode ser que o São Paulo decida até ir na parte da tarde para a noite, né? Para não ficar muito tempo fora. Estas são as informações aí do São Paulo até o momento, não tem mais nada além disso. O mercado da bola ainda não tem nenhuma atualização concreta. Se tiver alguma coisa aí é só burburinho, né? A gente vai acompanhar e se tiver informação importante eu volto para atualizar você. Fico por aqui, um excelente final de semana para você, um forte abraço. Valeu!